ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em quem jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão o quê? Vamos ler bem forte esse texto juntos, 1, 2, 3 e... Vendo-lhes, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, aqui eu quero te chamar a atenção, porque aqui tem uma parte que fala que Jesus fez o quê? Viu a fé. E tem muita gente que confunde o que é fé. Hoje eu não vou pregar sobre fé, mas eu quero só dar uma pincelada para você. Tem muita gente que confunde o que é fé. Tiago mesmo fala que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Mas não é a fé de você sair e fazer alguma coisa. É a fé de você ter uma ação para buscar a Deus. Quando você crê em Deus, acredita em Deus, o que você precisa ter? Uma ação para buscar Ele. Então tem gente que fala: eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas ele fica em casa com os braços cruzados, dormindo, não vem para o culto. Ele tem fé que Deus quer abençoar. Ele tem fé que Deus existe, mas ele não tem uma ação para buscar a Deus. A atitude dele é passiva. Agora aqui, a desses camaradas não era não. Precisava de uma cura, sim ou não, irmãos? Por que eles foram até Jesus? Porque queria que o amigo deles fosse o quê? Curados. O amigo dele padecia de uma enfermidade, parece que é de nascença, de muitos anos, não sei. Mas eles então levou esse amigo para até Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era poderoso. Eles acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que Jesus podia curar. E falou: nós vamos te levar até lá. Tinha uma multidão, não poderiam aproximar. O que eles fizeram? Desistiram? Não, está difícil demais hoje, vamos voltar para casa, né? Nosso sol está quente. Não, foi isso que fizeram, irmãos? Não, quebrado o telhado da casa, arrumaram um prejuízo para o dono da casa. A casa era deles? Nem era deles a casa, talvez nem conhecia quem era o dono. Mas quebraram o telhado, desceram um cara. Imagina descer alguém paralítico desse telhado aqui na minha frente. Eu já ia ficar bravo. Meu Deus, por que você quebrou isso aqui? Mas eles quebraram, desceram. Aí Jesus olha para eles e fala: eu vejo fé. Por que Jesus viu fé? Atitude, ação. Sabe qual que é o problema de muita gente, muito crente? Ele é muito passivo. Eu falo, o Júnior Malheiro ensinou bem. Vamos louvar? Então você tem que fazer um passo, você tem que soltar a voz. Ou seja, nós estamos aqui para louvar a Deus, você tem que ter atitude, irmão. Se você quer receber algo de Deus, você tem que ter uma atitude de fazer o quê? De buscar Ele. Pelo menos a atitude de fechar os seus olhos, de cantar a canção, de orar. Amém ou não? Atitude de falar um amém. Tem gente que nem consegue gesticular a boca. Amém, irmão? Que isso? Como que você quer uma mudança se você não acredita que Deus pode mudar a sua vida? Alguém fala: não, pastor, eu acredito. Pois bem, quero ver sua fé. Se você acredita, eu quero ver sua fé. Ou seja, eu quero ver a sua atitude, eu quero ver a sua ação. Jesus viu a fé daqueles homens. Mas aí, ele foi até Jesus porque ele queria o quê? O que aquele paralítico queria? Os irmãos estão aqui? Leu ali a mensagem? O paralítico queria o que mesmo, irmãos? Cura. Era cura ou não era? Sim ou não? Mas o que Jesus deu para ele? Jesus olha para ele, desce no meio e fala: eu estou vendo sua fé, mas eu perdoo os seus pecados. Você consegue entender o que Jesus queria dizer? Você conseguiu agora chegar no ponto? Mas vamos continuar lendo o texto. Mas alguns dos escribas assentados ali arrazoavam em seu coração, versículo 7: porque fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Versículo 8: Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Olha só, jamais vimos coisa assim. Deram o quê? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu sei que para muita gente fica a grande dúvida de qual foi a base que Jesus usou para olhar para aquele paralítico e falar para ele: estão perdoados os teus pecados. Qual foi a base? Com qual base Jesus poderia dizer isso? Olha, se você for avaliar bem o texto, você vai ver que, se você for avaliar também bem os evangelhos, você vai ver que nós não podemos cometer um erro: separar Jesus da obra da cruz. Não podemos cometer esse erro que muitos cometem, e eu vou te explicar o porquê. Porque, veja bem, Jesus, quando, não sei se você já leu todo o evangelho, você não leu, vou te contar a história. Jesus, quando foi chegar para ressuscitar um morto de 4 dias chamado Lázaro, ele, antes de ressuscitar esse morto, Jesus ainda estava o quê? Vivo, não havia morrido. Antes dele ressuscitar esse morto, ele chega no local, né, as irmãs de Lázaro estavam já desesperadas, porque já havia 4 dias que ele estava morto e Jesus demorou a chegar. Jesus chega no local, olha para eles e faz uma declaração. A declaração que Jesus faz foi: eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. Que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa foi a declaração que Jesus fez. Mas ele fez essa declaração antes de morrer. Antes dele morrer e antes dele ressuscitar, ele já era a ressurreição e o que, irmãos? E a vida. Agora aqui, Jesus ainda também não morreu. Aqui Jesus ainda também está vivo. E ele então vira para o paralítico e fala: estão perdoados os teus pecados. Por que ele pode falar isso? Porque Jesus e a obra da cruz não pode ser separada. Ele ainda não havia morrido, o sangue ainda não havia sido derramado. Mas é um fato, filho, seria derramado. É um fato, ele já estava morto desde a consumação do século. É um fato, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para morrer, derramar o seu sangue em favor dos pecados de toda a humanidade. Ele pôde declarar que estava perdoado. Sabe por quê? Porque o ato seria consumado. Porque já havia tudo se consumado. Olha, enquanto eu e você estamos num processo, para Deus tudo já acabou. Está entendendo? Essa foi a base que Jesus usou para olhar para aquele paralítico e falar para ele: está perdoado. Por quê? Tudo já acabou. Tudo já foi encerrado. A morte já aconteceu. O sangue já foi derramado, mesmo que ainda não tivesse ocorrido. Olha só, esse é o poder de Deus. Mas por que ele tem esse poder? Porque ele não era um homem comum. Ele não era qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pessoa. Ele estava em carne e osso. Mas a verdade sempre foi que ele também é Deus. Então nesse momento,
Nesse momento, ele libera a palavra, porque o sangue seria derramado. E o sangue na cruz derramado foi para perdão dos pecados de todos os homens, também daquele paralítico. Mas o perdão ele só pode acontecer para quem crê. O perdão ele só pode ser liberado para quem acredita. Quem não acredita na obra da cruz, no sangue derramado, esse ainda não recebeu perdão. Aquele paralítico acreditou tanto que ele foi até Jesus. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando Jesus olha para ele, a frase que Jesus libera, a primeira é: estão perdoados os teus pecados. Mas a palavra de Deus está falando que Jesus estava em casa, havia uma multidão que era muito grande, ao ponto de ninguém poder mais entrar dentro da casa. Porque Jesus estava fazendo o que, irmãos? O que você acha que ele estava fazendo lá dentro da casa com aquele tanto de gente? Me responde essa. Hã? Ei, irmão, está aqui comigo? O que você acha que Jesus estava fazendo naquela casa com aquele tanto de gente? Cadê meu brownie? Está faltando meu brownie, João. Ei, ele estava pregando. Fala para o seu vizinho, ele estava pregando, meu irmão. Você não sabia disso? Ele estava pregando. Ele estava ensinando. A pergunta que eu te faço agora é: o que você acha que Jesus estava ensinando? Pastor, ele estava ensinando sobre o Pentateuco. Não, pastor. Ele estava ensinando sobre escatologia. Alguém sabe isso aqui? Escatologia, nunca ouviu? Eu vou pregar escatologia para você no próximo mês. Você vai ouvir falar. Não, pastor. Ele estava pregando sobre as profecias de Malaquias, Jeremias, aquelas coisas que não entende nada. Naum. Já ouviu essas profecias? Já leu? Tem que ler, irmãos. Ei, misericórdia. Quando o seu irmão fala para ele: meu irmão tem que ler a Bíblia. Uai. Era isso que Jesus estava pregando? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. O que Jesus estava pregando está óbvio: perdão dos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho, filho. Essa é a mensagem que Jesus veio falar. É óbvio que ele estava falando sobre isso. Tanto que é óbvio que quando o paralítico entra na frente dele, o que ele afirma para o paralítico? Estão perdoados os teus pecados. É isso que ele estava pregando, é isso que ele estava falando. Por que Jesus estava falando disso? Porque é só isso que salva o homem. Não tem uma outra mensagem que é a mensagem da salvação. A única mensagem da salvação é essa: estão perdoados os teus pecados. Só esses? Tem pecado perdoado? Ou todo mundo aqui tem pecado perdoado? Falou amém mais alto então, meu irmão. Ué. Nesse momento, quando o paralítico desce ali, Jesus olha para ele, fita os olhos. Eu fico vendo a cena, eu fico lendo, fico imaginando a cena. Jesus fita os olhos e fala: filho, ei, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi entregue por você. Ei, tudo que você fez de errado, todas as consequências, as maldições que você enfrentou, Cordeiro de Deus já foi entregado, o sangue já foi derramado. Por isso, pode ficar em paz, tudo já está perdoado. Pergunta que eu te faço é: quando Jesus afirma isso, ele está dizendo para o paralítico: talvez só aqueles pecados pequenos foram perdoados. É isso? Não. Então ele está dizendo ao paralítico: eu vou perdoar só os grandes, porque os pequenos você mesmo consegue pagar. É isso que ele está dizendo? Não, o que ele está dizendo para o paralítico? Todos. O que é todos, pastor? Todos é todos. Ou seja, o passado, o futuro e também o presente. Tudo está perdoado.
Essa é a mensagem central do Evangelho. É a mensagem que Jesus está falando para o paralítico, mas é a mensagem que Jesus também fala para você. É a mensagem que todo o Novo Testamento é pregado para você. É a mensagem que o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo da graça, prega também. E essa mensagem é para quem, irmão? Para você. Olha na biloca preta do irmão do seu lado, fala: meu irmão, é para você, os teus pecados já estão perdoados. Alguém pode falar: pastor, vamos tomar cuidado com isso. Vamos com calma, porque talvez isso vai dar liberdade para o povo pecar. Ei, filho, estou só na introdução, vou piorar ainda as coisas. O paralítico, ele foi ao encontro de Jesus para buscar perdão dos pecados. O paralítico foi ao encontro de Jesus, irmãos, porque ele queria uma cura. Ele não queria saber de perdão dos pecados, ele queria uma cura. Mas a primeira coisa que Jesus faz não é curar o paralítico. A primeira coisa que Jesus faz não é resolver o problema que ele achava que tinha. A primeira coisa que Jesus faz é resolver a raiz do problema. A raiz do problema de todo mundo, e o seu também, é a mentalidade de condenação. A raiz do problema de todo mundo é a mentalidade de pecado. É aquela sensação, aquele sentimento que tem algo errado entre mim e Deus. Esse paralítico, observa, presta atenção. Esse paralítico era judeu, filho. Eles estavam ainda na velha aliança, no Velho Testamento. O Novo Testamento ainda nem havia começado, escrito. Eles estavam vivendo no Velho Testamento, sabe o que é? É Deuteronômio 28. Ou você obedece os mandamentos, ou então a maldição vem te pegar. Você sabe por que ele estava paralítico? Provavelmente teve algum erro que ele cometeu, que levou ele a viver essa condição. Essa condição. Porque ele vivia ainda nesse tempo, nesse momento. E você sabe qual que eram as maldições que havia em Deuteronômio 28? Não dá nem para eu ler, porque a lista é gigante. Depois você abre a sua Bíblia e leia para você ver. É gigante. Bênção é bem pouquinho, mas maldição, prepara para você ler muito versículo. É grande, mas eu vou te falar só uma maldição, só uma, que está lá em Deuteronômio 28. Sabe qual é? A maldição diz o seguinte: você não vai conseguir trabalhar, vai ter que mendigar o pão. Por que você não vai conseguir trabalhar? Porque você vai ficar doente, vai ficar paralítico, vai ficar sem perna, vai ficar sem saúde. Essa é uma maldição que havia em Deuteronômio 28. Essa maldição pegava quem? Quem não obedecia os mandamentos. E esse paralítico estava com a mente dele, você acha que a mente dele estava lá onde? Ele era judeu. A mente dele estava lá nas maldições. Eu não obedeci, isso aqui é maldição. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo comer, tenho que ficar mendigando o pão. Eu estou debaixo de maldição dos meus pais que erraram, debaixo de maldição dos meus avós que erraram, debaixo de maldição dos meus tataravós que não cumpriram o mandamento. Agora eu te pergunto, quantos mandamentos você teria que cumprir para receber a bênção? Quantos? Mais de 600 mandamentos, filho. Agora quantos mandamentos você teria que quebrar para receber a maldição? Quantos? Um. Cumpria 600, mas quebrava os 601, maldição. E a maldição não era só para você. A maldição era para você, para o seu filho, para o filho do seu filho, para o filho do seu filho, até a 4ª geração. A mente desse paralítico, agora raciocina comigo. Você acha que esse paralítico estava em paz? Pensa, você acha que tendo uma consciência dessa, tendo a clareza que está debaixo de maldição, que Deus não vai abençoar, nem ele, nem o filho, nem o filho do filho, nem o filho do filho do filho do filho. Você acha que ele estava debaixo de paz, tranquilidade? Não!
estava cheio de temor, cheio de medo, cheio de acusação, corria de Deus. Foi os amigos que tiveram que levar ele, subir provavelmente no meio do caminho, e falou: não vamos lá não, porque eu estou em pecado. Depois chega lá, o profeta vai revelar, no meio de todo mundo. Essa era a consciência dele. Você acha que ele estava seguro? Estava não, meu irmão, ele estava com medo. Estava com medo de Deus pesar a mão, estava com medo de Jesus olhar para ele e morrer vivo, cair um fogo do céu e queimar ele, acabar com tudo, ser consumido, porque era assim no Velho Testamento. Mas quando ele chega, Jesus olha para ele, o que Jesus fala? Seu pecador miserável, além de ser pecador, ainda quebra o telhado. Seu moribundo, sujo, imundo, converte, sua cobra, fofoqueiro. Foi isso que Jesus falou para ele? Não, meu irmão. Jesus falou para ele: está perdoado, tudo está perdoado, tudo está perdoado. Eu sou o Cordeiro de Deus, o sangue vai ser derramado, tudo está apagado, você está livre. É essa a mensagem que Jesus libera para ele. Por que Jesus libera o perdão e não a cura? Te pergunto uma coisa: ele foi curado? Sim ou não? Sim ou não? Mas por que primeiro foi o perdão? Você sabe por quê? Essa é a base. Essa é a base para a cura de qualquer coisa que tem na sua vida. Tem muita gente que vive uma vida de estresse, depressão, o que mais? Doenças psicossomáticas. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não estou aqui para ser psicólogo, nem estudei para isso. Se você quer ir a psicólogo, quer ir a psicanalista, ok, não tem nada de errado nisso. Mas eu não estou aqui para fazer nenhum exame em você, detectar nada e nem falar para você, não, estou aqui para te falar a verdade. Sabe o que vai curar você? Quando você descobrir que todos os seus pecados já foram perdoados. Quando você tiver a consciência de perdão. Pode procurar, não tem nada de errado, mas não é isso que vai curar você. Muita gente que pensa que olha, nós estamos numa geração que é assim. Nós estamos numa geração que tu é um psicólogo. O que mais? Quero acabar com o trabalho de ninguém não. Se tiver que procurar, procure. Mas o problema seu não é isso. O problema seu chama-se a consciência de perdão. Consciência que já foi perdoado. O problema seu é coisas que vão acumulando dentro de você. Mais para frente eu vou ler o versículo e eu vou te mostrar isso. São coisas que vão acumulando, tumultuando dentro do seu ser, que vai te pesando, vai te sobrecarregando, vai gerando em você aquela ideia de que não vai ser abençoado, de que as coisas não vão dar certo, porque tem muitos erros, tem muitas falhas, tem muitas, não tem força para resolver certas situações. Aí vive nessa mentalidade, aí você até procura certas igrejas, quando chega lá, alguém aponta o dedo na sua cara, alguém fala: está vendo? Também está de calça. Está vendo? Um dia eu ouvi uma pessoa pregando num ponto de ônibus. Eu falei: meu Deus do céu, por isso desse jeito eu não converto. Cada mulher que passava, ela: espírito de pombagira, o demônio da pombagira, dos 7 saias, vai sair da sua vida, converta, sua rebelde, prostituta, desse jeito. Essa é a pregação de Jesus? A pregação de Jesus não é isso, não, filho. A pregação de Jesus é: você pecou? Você está no erro? Vem para cá, porque aqui todos os seus pecados já estão perdoados. Essa é a pregação. Mas tem muita gente que vive uma vida de tormento, não consegue viver em paz. Olha, filho, onde não há pecado, não tem lugar para maldição. Não tem lugar para maldição. Quanto mais você crer que você foi perdoado, mais você vai entrar debaixo da bênção de Deus. Mas quanto mais você duvidar do perdão e acreditar que o perdão é parcial,
que o perdão é só para algumas coisas, para algumas situações, que o perdão só acontece quando você tem uma atitude de contrição, de choro, depois de 3 dias. Quando você ficar acreditando nessas lorotas, nessas besteiras, você vai viver sujeito ainda às maldições do diabo, malignas, na sua vida. Você precisa hoje sair daqui com a mente clara: o perdão já foi te dado, não há mais pecado, porque tudo já foi pago. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Coloca para mim, Júnior, coloca para mim lá no versículo 6. No versículo 6 está dizendo o seguinte: mas alguns dos escribas estavam sentados ali, e o que esses escribas estavam fazendo, irmãos? Arrazoando. Aonde? Em seu coração. Porque fala deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Olha para cá. Hoje eu quero falar para você o que os religiosos fazem. Você sabe o que os religiosos fazem? Sabe o que aqueles que são cheios de religião faz? Eles arrazoam. Agora você sabe o que é arrazoar? Você sabe de onde se origina esse verbo? Se origina da razão. Razão. Você sabe aonde está a razão na Bíblia? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Razão significa, irmão, algo natural. Razão significa algo rasteiro. Quando você vive com razão ou arrazoando, você está vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelos seus próprios pensamentos, pelas coisas naturais, pelas coisas rasteiras, pequenas. E isso quem fazia era os fariseus, era os escribas, ou seja, os religiosos daquela época, assim também como hoje, na nossa época hoje. Há um monte de irmão, de crentes, de pessoas que são só religiosos, e eles só andam pelo caminho do natural. São aqueles que só arrazoam, só vão pela razão. A fé é tudo contra a razão. As coisas espirituais é tudo contra as naturais. Sempre vai. Não bate, não choca, não mistura. E é interessante que eles estavam dizendo: quem é ele para perdoar pecados? Quem ele acha? Qual poder ele pensa que tem para perdoar alguém? Olha, isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Agora eu te pergunto: os fariseus religiosos afirmaram: só Deus pode perdoar pecado. Isso é verdade? Oi, irmãos. Oi, é verdade? Só Deus pode. Vocês estão entendendo ou vocês estão confusos? Vocês estão com medo de responder? É só Deus que pode perdoar pecados? Sim ou não? Sim. É só Deus. Eles estavam certos, sim ou não? Sim, estavam certos. Por que estavam certos? Porque Jesus é Deus. O problema aqui é que os religiosos não tinham a visão de que Jesus era Deus. Só Deus pode perdoar pecados. É por isso também que ele perdoou, porque Jesus é Deus. Ele tem poder sim para perdoar pecados, e foi justamente o que ele fez. Deus enviou o seu único filho. Não foi o mais velho, o mais novo, não, foi o único filho que tinha. E naquela cruz fez sacrifício por nós, mas não foi qualquer sacrifício, meu irmão. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício aceitável. Ele sofreu a ira de Deus no seu lugar. Ele pagou a dívida que era minha, que era sua. Então, só Deus pode perdoar os nossos pecados. Ele foi o único que fez. Você quer que eu te dê uma boa notícia? Então eu vou te dar uma boa notícia. Ele já fez. Presta atenção aqui. Ele já fez. E já fez um único sacrifício. Uma só vez.
uma só vez, para todo sempre. E eu vou te falar algo, não vai haver mais repetição. Foi o único e o único que vale para sempre, para toda a vida. Não tem mais repetição. Não vai fazer de novo, já está feito. Já está acabado, já está resolvido. Aí logo em seguida, lá no verso 8, coloca no verso 8. Logo em seguida, lá no verso 8, nós vamos ver a diferença entre um fariseu e Jesus. Porque o fariseu, ele fazia o que, irmão? Ele arrazoava, ia pela razão, ia pelo natural. Mas Jesus, como Jesus fez? A Bíblia fala que percebendo aonde? Na mente. Percebendo aonde? Nas circunstâncias. Percebendo as motos que passaram na rua. Percebendo o que está acontecendo ao redor, é isso? Não, não. Onde ele percebeu? Onde mesmo, irmãos? Percebeu no Espírito. Essa é a diferença de quem é religioso para quem é cheio do Espírito. Tem um crente que ele é só religioso, mas tem aqueles que são cheios do Espírito. Quem é religioso percebe no natural. Quem é cheio do Espírito percebe dentro, no Espírito que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Eu sou do time do que percebe dentro. E você, de qual time que você é? Seja do time, filho, daqueles que percebem no Espírito. Seja do time daqueles que ouve a voz do Espírito. Daqueles que têm a conexão com o Espírito, amém ou não? É por isso que eu te convido, vem orar toda segunda-feira. Vem orar. Time de quem quer perceber o Espírito é time de quem quer buscar a Deus. É por isso que eu te convido, vem para a célula. Quem aqui está vindo para a célula? Deixa eu ver. Só quem vem. Quem não vem, em pé, vem para a célula também. Temos célula aqui no Catolé, temos célula... Cadê? No vídeo vai passar, né? Está pronto? Espero que esteja. Então, vem para a célula. Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade. Quem tem poder e autoridade, irmão? Quem tem poder e autoridade, irmão? Filho do Homem. Por que o Filho do Homem? Porque, filho, foi Ele que veio, foi Ele que saiu do céu, encarnou. Você sabe o que é um Deus sair da sua glória e virar gente? Você sabe o que é um Deus deixar o alto trono para se tornar um de nós? Você sabe o que é Deus deixar a sua grandeza para se tornar alguém como nós? Isso foi glória. É por isso que Ele tem autoridade, porque Ele veio, se tornou um de nós, cumpriu todos os mandamentos. Não houve um pecado em Jesus, não houve um. Em carne e osso, como eu e você, Ele não cometeu um pecado, cumpriu todos os mandamentos, foi e fez a vontade de Deus, como um cordeiro perfeito, derramando o seu sangue na cruz, para redimir todos nós, de todos os nossos pecados. Por isso Ele tem a autoridade para perdoar todos os pecados. Ele tem a autoridade, porque Ele fez o sacrifício. Olha, vou te falar algo. A justificação pela fé e o perdão dos pecados é a base para você receber qualquer tipo de cura. Qualquer uma. Onde você quer ser curado? Você precisa ter em mente justificação pela fé e perdão dos pecados. Tem muita gente que a cura que ele precisa, sabe onde que é? Na alma. Quem te cura na alma? Me fala. Você vai no médico com vários sintomas, mas não descobre um. Faz vários exames, mas não detecta um. E quando um médico consegue descobrir alguma coisa, remédio não resolve. Sabe por que não resolve? Porque o problema é com Deus. Você precisa entender que já foi justificado pela fé. Você precisa entender que os seus pecados já foram perdoados. Uma vez que isso é entendido, é esclarecido na sua mente, sabe o que é que você recebe?
cura. É por isso que Jesus olhou para o paralítico e falou: os teus pecados estão perdoados. E depois ele diz: levanta e anda, e vai embora para casa. Aí o que aconteceu? O paralítico levantou e andou, recebeu cura. Por que o paralítico recebeu cura? Porque ele entendeu: está perdoado, não tem mais pecado. Sabe qual que é o problema dos crentes hoje? É a mentalidade que tem um erro, a mentalidade que tem um pecado, a mentalidade que tem uma situação com Deus. Ei, olha para mim, presta atenção. Você precisa entender isso. Eu sei que não é muito fácil entender algumas coisas, nem palavras desse tipo, mas você precisa entender. Isso é libertação para a sua vida. Tem um monte de crente que vive, né, com essas demandas com Deus, nessas situações com Deus, com um peso na consciência, com dificuldade para buscar, para servir, para amar, para se render a Deus, porque a consciência dele sempre é: eu sou errado, tenho um pecado, tenho um erro, eu não consigo resolver, eu não consigo lidar, eu não consigo vencer. É ou não é, irmãos? Primeira coisa que você precisa é ser honesto consigo mesmo e conseguir perceber: não, peraí, essas coisas estão me travando a buscar a Deus. Tem muita gente que é levado a viver na melancolia, no pânico, no medo, no estresse, no desânimo. Mas porque ele é levado a viver assim, consciência de pecado, sempre acha que tem alguma coisa que Deus não vai abençoar, porque ele pensa errado, ele vê coisa que não deve, às vezes ele tem desejo de fazer o que não deve, e aí vive nesse medo de Deus, vive nessa paralisação. A base para você vencer tudo isso é descobrir que já foi perdoado. Não adianta, filho, não adianta você querer ficar todo dia chorando. E tem gente que é o seguinte: a única maneira de ser perdoado é se ele vem, se arrepende, confessa para Deus e chora muito. E não pode ser qualquer arrependimento, tem que ser um arrependimento assim que vale a pena, que você vê a tristeza no rosto, entendeu? Que você vê as lágrimas caindo e chora demais. Ele acha que é a única jeito dele ser perdoado, depois de 3 dias e 3 noites de joelhos, porque se for em pé também Deus não perdoa, tem que se pedir de joelho. Está entendendo? E aí para ele é custoso receber perdão de um pecado. Agora imagina do resto, porque é assim, você não consegue lembrar de tudo, você traz um por um diante de Deus. Olha, irmão, não viva assim. Quem vive assim, vive mal. Seus pecados já foram perdoados do passado, do presente e do futuro também. Tudo já foi apagado. A base para resolver os seus problemas emocionais é saber que você já foi perdoado. Coloca o texto de Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Vamos ler bem forte juntos? 1, 2, 3 e... Não. Vamos ler forte. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Agora bem forte. Como também Deus em Cristo vos... Você estudou português? Se você estudou português, você vai, por favor, esse verbo perdoou, está em qual tempo? Não, perdoou, está em qual tempo? Fala para mim. Não. Futuro, não é não? Vocês estudaram português mesmo? Perdoou é futuro. Não é futuro, porque tem muita gente que está aí tentando ainda receber o perdão. E tem muita gente, não estou falando de ímpio não, filho, estou falando de crente, você. Estou falando você, você. Tem muita gente que está ainda tentando receber perdão. Tem muita gente que está tentando ainda ter alguma atitude para que Deus possa o perdoar. A Bíblia está falando que Deus vai te perdoar? É isso? É isso, Joelma? Não, vai te perdoar. É isso, está falando aqui. Não é, irmão. Ei, a Bíblia está falando que Ele fez o quê?
já perdoou. Por que essa dificuldade em entender que já foi perdoado? Por que você ainda quer fazer alguma coisa para receber a aceitação de Deus, sendo que Ele já te aceitou? E percebe a mentalidade errada? Percebe a confusão? Mas aperta o passo aí, porque eu vou piorar as coisas. Eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria que você me respondesse. Quando é que você foi perdoado? No dia que você creu e recebeu Jesus? Ou há 2000 anos atrás? Você tem certeza? No dia que você aceitou Jesus e creu, foi perdoado? Ou há 2000 anos atrás? A forma como você crê nisso determina todo o resto. A forma como você crê nisso determina. Por que eu te falo isso? Porque há um ensino, há uma doutrina que passa por um monte de igreja baseada nisso aqui que eu estou te perguntando. Tem um monte de gente, e eu falo isso porque é assim que é ensinado. Ensina para você que os seus pecados foram perdoados no dia que você aceitou Jesus. No dia que você aceitou Jesus, tudo foi perdoado. Não é? É ou não é? Mas isso é verdade, irmão? Não é verdade. Seu pecado não foi perdoado no dia que você aceitou Jesus. Seu pecado foi perdoado há 2000 anos atrás. Seu pecado foi perdoado no dia que Ele morreu naquela cruz. Seu pecado foi perdoado no dia que aquele sangue foi derramado naquela cruz por todos nós, amém ou não? Seu pecado foi perdoado nesse momento. Nesse momento foi resolvido. Mas tem gente que ainda está achando que o pecado dele foi perdoado no dia que ele aceitou. Oh, presta atenção, se o pecado seu foi perdoado há 2000 anos atrás, ou seja, você ainda nem tinha nascido. Quem aqui tem 2023 anos de vida? Ninguém? Eu achei que os irmãos, os crentes aqui da videira tinha, pelo menos da videira. Ou seja, presta atenção, filho, você não está entendendo, você precisa entender agora. Ou seja, o seu pecado foi perdoado, você ainda nem tinha nascido. Se o seu pecado foi perdoado quando você ainda nem havia nascido, por que os pecados que você ainda também nem cometeu não pode ser? Se já foi perdoado antes, filho, pode também ser perdoado para frente. Ou seja, é porque tem muito crente que é o seguinte, o que é a doutrina que é pregada em muitos lugares? É a seguinte: o seu pecado é perdoado no dia que você aceita Jesus. Então no dia que você aceitou Jesus, para trás, tudo foi perdoado. Mas agora para frente, você precisa pedir perdão, se arrepender, chorar bastante, 3 dias e 3 noites de luto, sentir que passou, sentir que melhorou, aí sim está perdoado. Ou seja, todo dia você precisa ter alguma coisa para arrepender, você precisa fazer alguma coisa para pedir perdão todo dia. O que você acha que um monte de crente, um monte de irmão, que quando chega na igreja, ajoelha no banco e ora? O que você acha que ele está orando antes do culto começar? Ele ajoelhou e está lá orando, falando: Deus, eu estou aqui porque eu amo o Senhor, eu estou aqui porque eu sou santo, eu estou aqui porque a Tua palavra vai mudar a minha vida, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é poderoso e já me transformou. É isso que ele está orando? Quando ele acaba de chegar no culto e ajoelha no banco? É não, filho. A maioria, quando ele acaba de chegar no culto e ajoelha no banco, sabe o que ele está orando? Deus, me perdoa os pecados, agora eu vou entrar na Tua presença, eu te peço, me perdoa, não me mata, Senhor, não me mata, não pesa a mão, perdoa por tudo que eu fiz. E eles oram por atacado, porque não conseguem lembrar de tudo. Aí sabe o que fala, Priscila? Perdoa por tudo que eu fiz, perdoa tudo. Porque não dá para lembrar. Aí ele levanta para começar a cantar, mas sabe o que acontece? Não dá conta, porque a consciência que ainda tem alguma coisa errada com Deus fica na mente dele.
Ele precisa esperar pelo menos 2, 3 dias para a poeira baixar. E quando a poeira baixou, aí sabe o que ele acontece? Ele se sente santo. A poeira baixou, agora eu estou santo. 3 dias sem pecar. Vou te fazer uma pergunta. Quantos pecados você cometeu hoje? Tem gente que está cometendo um agora, dormindo na hora da palavra. Outros estão cometendo olhando no relógio. Falei, esse pastor do Pardo está pregando demais. Quantos pecados você cometeu hoje? Me fala. Você não sabe nem quantos pecados você cometeu hoje. Agora imagina, você tem que pedir perdão para Deus um por um. Aí tem gente que fala, não pastor, Deus perdoa os pecados que a gente lembra. Os que a gente não lembra, Ele não precisa perdoar. É assim, irmãos? Você acha que Deus ele tem amnésia de pecado? Você acha que Deus, a mente dele está baseada na sua? Não, filho. Está vendo tanto que é difícil ser um religioso? Está vendo tanto que é complicado ser esse negócio de ter que... Consegue perceber agora? Pois bem, a base, como você pensa, no dia que o seu pecado foi perdoado ou não, é a base também como você vai viver com Deus. Tem muito crente que acha que está perdoado somente até o dia que ele converteu. Daí para frente, o que ele tem que fazer? Arrepender, confessar. Mas eu vou te falar algo para você. Quem acredita nisso, ele está acreditando em algo. Sabe o que ele está acreditando? Ele está acreditando que o perdão é parcial. O que é perdão parcial? Deus perdoou uma parte, a outra parte eu preciso esperar para ver se eu vou me arrepender, para ver se Deus vai aceitar. Isso é perdão parcial. Eu te pergunto, você acredita que Deus te perdoou parcialmente ou que Deus te perdoou totalmente? Totalmente? Você tem certeza disso? Então você não precisa mais pedir perdão. Tá vendo? A gente fala, pastor, isso está perigoso. Você vai pedir perdão pelo quê? Pelo que já está perdoado? Como que é isso então? Por que você acha que um crente pede perdão? Porque ele quer receber perdão. É ou não é? Esse é o problema. Irmãos, olha para mim aqui, presta atenção. Essa parte eu sei que é difícil de entender, mas presta atenção. Não tem nada errado você pedir perdão. Errado é a maneira como você age com Deus. Errado é a maneira como você crê. Se você, por exemplo, quer chegar diante de Deus e falar, Deus, olha, eu errei, não estou conseguindo vencer, por favor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Você acha que Deus vai ouvir, sim ou não? Sim. Mas se você quer chegar diante de Deus e falar, Deus, eu pequei, por favor, me perdoa. Perdoa só mais essa vez, Senhor, eu não vou cometer mais não. Essa é a última vez que eu vou fazer. Me perdoa. Porque você quer salvação? Está errado. Por quê? Quando você chega diante de Deus dessa maneira, sabe o que você está falando? Você está falando que o perdão foi só uma parte. A outra parte, você precisa conseguir. Como que você vai conseguir a outra parte? Arrependendo, mostrando um coração quebrantado, mostrando um coração contrito, prometendo para Deus, nunca mais vou fazer isso de novo. Ou seja, você está achando que o perdão vai vir por causa da sua atitude. Quando você acha que o perdão vem por causa da sua atitude, você anula a atitude de Jesus. Sabe o que muita gente está falando quando ele diz, não, Deus perdoa os pecados que eu lembro, porque aquele que eu não lembro, ele não precisa perdoar, porque eu não lembro. Sabe o que você está falando? Você está falando que a obra de Jesus não foi válida. Você está falando que o que Jesus fez na cruz não valeu. Era muito melhor Deus vir e mandar a amnésia na mente de todo mundo, para ninguém lembrar que tem pecado, do que mandar Jesus. Para que foi mandar Jesus? Não precisava. Você coloca a obra de Deus como Ele sendo poderoso para fazer só uma parte, porque a outra é você que tem que fazer.
E na hora que você quer pegar algo que só Deus pode fazer para você fazer, sabe o que vem na sua vida? Peso, angústia, impotência. Por que isso vem na vida de um monte de crente? Porque ele está querendo assumir a obra que é só de Deus. Só Deus, filho, pode perdoar pecados. Não há nada que você faça de bom ou de ruim para que Deus possa te perdoar. Se não for pela graça dele, não tem perdão. Está entendendo? Você querer também assumir uma posição para receber perdão é difícil demais, filho. É difícil demais você querer fazer alguma coisa para que Deus possa olhar lá do alto e compadecer de você e te perdoar. É difícil demais. É muito mais fácil você correr para os braços do Senhor e falar: Deus, eu não dou conta, me perdoa. Deus, eu não dou conta, eu aceito o seu perdão. Eu aceito o sangue do Senhor que já foi liberado na cruz. Eu não dou conta de vencer situações. Eu recebo hoje a tua justificação, porque eu não consigo me justificar. É muito melhor, é muito mais fácil. Mas enquanto da sua mente ficar com a consciência de que você tem que fazer alguma coisa para ser perdoado, aí você terá problema. Se o seu perdão for parcial, então você também não pode dizer que você foi salvo. Por que não? Porque tudo depende de como você se comporta. Tudo depende do seu comportamento diante de Deus. É por isso que na maior parte das igrejas as pessoas ficam revoltadas quando ouve essa frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Elas se revoltam por quê? Porque elas ficam pensando: como que Deus pode perdoar pecado que ainda não foi cometido? Como que Deus pode fazer alguma coisa sendo que você ainda nem cometeu a infração? Como que Deus pode liberar perdão assim? Porque na maioria dos casos as pessoas não entendem a ótica de Deus. Ei, a ótica de Deus já está consumado. A sua ótica eu ainda estou vivendo. Você está vivendo aquilo que Deus já consumou. Você está vivendo aquilo que Deus já terminou. Você está vivendo aquilo que Deus já completou. Já está resolvido. Então, seu perdão é parcial ou é total? Porque se o seu perdão for total, você hoje pode levantar as suas mãos para os céus e falar: eu estou salvo, e estou salvo eternamente. Por que você pode falar isso? Presta atenção, filho. Como que você acha que a salvação chegou na sua vida? Sabe qual foi o dia que você foi salvo? O dia que alguém pregou para você e falou: os teus pecados estão perdoados. Ele morreu na cruz para te salvar e para te livrar de qualquer pecado, do mais grave ao mais raso, ao menos grave, do maior ao menor. Ele morreu na cruz para te salvar, para te livrar do inferno. Presta atenção. Quantos pecados precisa de levar? Quantos pecados uma pessoa precisa cometer para ela ir para o inferno? Quantos? Apenas um. Qual? De matar, o de roubar, o de comer coração de criança viva, na bruxaria. Quantos pecados, irmãos? Mas qual o pecado que leva alguém para o inferno? Não crer que todos os seus pecados já foram perdoados. Sabe qual é o pecado que leva qualquer pessoa para o inferno? Não é de matar, roubar ou suicidar, não. É de não crer que Jesus já pagou o preço por todos os pecados. Sabe qual é a mensagem que te traz a salvação? É a mensagem que os seus pecados estão perdoados. É a mensagem que Ele te ama. Essa é a mensagem que te traz para a salvação. Se a mensagem que te leva a viver uma vida salva, e uma vez que você foi salvo eternamente, se a mensagem é perdão dos pecados,
porque agora você precisa pagar, ou se arrepender, ou entrar em contrição, ou viver uma vida de choro, melancolia, para que Deus possa então perdoar os seus pecados. Se uma vez salvo, é salvo eternamente, eu ouso afirmar para você, uma vez perdoado, perdoado eternamente. As duas coisas são a mesma. Os irmãos entendem? Amém mesmo? E alguém fala, pastor, não vamos pregar isso não, porque nós vamos levar as pessoas agora a viver uma vida no pecado. Por quê? Se todos os pecados estão perdoados, até o que eu vou cometer, então significa que eu posso sair pecando. É isso mesmo, irmãos? Mas tem gente que acha que a mensagem é essa. Olha, se você acha que a mensagem é essa, sabe o que aconteceu com você? Você ainda não nasceu de novo. Você ainda não nasceu de novo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque a mensagem, a graça, filho, é muito maior do que só ser livre do inferno. A graça é muito maior do que só ser livre do inferno. Preciso que você me dê só mais 5 minutos, já vou encerrar. Coloca para mim lá o texto de 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Colossenses 2,13. Colocou? E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com quem? Com Ele. Como que Ele te deu vida? Como que Ele te deu? Colocou o texto? Não. É 2 Colossenses. Ei, Jesus. 2 CL. Segunda não, é Colossenses 2, Colossenses 2, 13 e 14. CL 2, 13 e 14. Colocou? E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da vossa carne, vos deu o que? Vida juntamente com Ele. Como Ele te deu vida? Como Ele te deu vida, irmãos? Perdoando todos os nossos delitos, ou seja, pecados. Nós éramos mortos, todos nós estávamos mortos. Mortos como? Pela incircuncisão. Sabe o que é incircuncisão? Incircuncisão é algo que acontecia no Velho Testamento. A incircuncisão é algo que acontecia na carne do homem, no órgão masculino. Todo homem tinha que ser incircuncidado. Por que o homem do órgão masculino tinha que ser incircuncidado? Porque isso simbolizava aliança. Só havia parte com Deus, só havia aliança com Deus, só receberia o favor de Deus se fosse circuncidado. E aqui a Bíblia está dizendo que o quê? Que quem não é incircuncidado, quem não foi circuncidado, ele não tem parte com Deus, ele não vai ser abençoado, ele não vai participar da promessa. E aí a palavra de Deus vem para nós e diz que aquele que estava morto, que não foi circuncidado, ou seja, o incircunciso, esse agora vai receber vida juntamente com quem? Com Deus. Uma vez que Jesus ressuscitou, você também foi ressuscitado com Ele. Uma vez que Ele morreu, mas agora recebe vida para estar diante de Deus, eu e você também recebemos. Mas como que nós vamos ser agora participantes dessa aliança? Como que nós vamos ser agora participantes desse momento de bênção, de favor, de graça de Deus? Como? De qual maneira? Recebendo perdão pelos pecados. Não tem como você participar de nada se você ainda viver com a mentalidade de que tem pecado, de que precisa de perdão. A sua mentalidade precisa mudar hoje.
Hoje você precisa sair daqui esclarecido que não há mais dívida entre você e Deus, tudo já foi pago. Olha o próximo versículo 14. Tendo, vamos ler bem forte juntos, 1, 2, 3 e... Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente. Foi parcialmente, meu irmão? Foi parcial? Não, foi inteiro. Foi inteiro. Sabe o que é cancelado o escrito de dívida? Olha aqui. Tinha uma dívida sua no céu. Você tinha uma pendência com Deus. Sabe o que é dívida? Lá em Mateus 6,9 fala que perdoai a nós, nossos devedores, né? Como nós perdoamos, né? Sabe o que é isso? Pecado. Escrito de dívida é dos pecados que cada um de nós tinha no céu diante de Deus. Você sabe que lá em Apocalipse, eu vou pregar isso para você, Jesus pega os selos, é um livro selado. Sabe o que é esse livro? Escrito de dívida. Quando os selos começam a se abrir lá em Apocalipse, sabe o que acontece? Tudo de ruim. Por quê? É isso que o pecado traz. Coisa ruim, maldição. Mas sabe o que Deus fez por mim e por você? Pegou o seu escrito de dívida, derramou o sangue e pagou o preço. Ou seja, você não tem mais dívida diante de Deus. Não há mais. Tudo está resolvido. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Pode se colocar em pé. Nós vamos orar. Presta atenção aqui, irmãos. Eu vou terminar com isso. Muitos crentes, olha para cá, eu vou terminar. Muitos crentes, na prática, talvez é até o seu caso. É o seu caso, talvez. Muitos na prática creem que o Espírito Santo ele só visita, não habita. Porque creem que precisam confessar o pecado todo dia. A cada vez que ele peca, o Espírito se afasta dele. E ele então precisa de uma maneira urgente, de uma maneira muito séria, muito severa, com muito choro, contrição. Depois de 3 dias e 3 noites de contrição, de arrependimento, pedir perdão a Deus, e assim o Espírito volta de novo. O problema é que o Espírito acaba de voltar e está lá você de novo pecando. Aí o Espírito saiu de novo. Por quê? Tem um monte de crente que acredita que o Espírito é só uma visitação. Esses que acreditam nisso vivem uma vida de perdão parcial. Até o dia que peca. Ele está perdoado até o dia que peca. E depois que ele peca, precisa perdão de novo. Enquanto você vive assim, infelizmente você não vai experimentar a plenitude do Espírito. O que você precisa entender hoje? Você precisa entender hoje que o Espírito, ele não vai embora. Uma vez que o Espírito de Deus entrou dentro de você, ele não sai mais. Mas pastor, o crente não peca ainda? Peca ou não peca, irmãos? Peca. Infelizmente ainda há pessoas que pecam, nós erramos. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Mesmo que você cometa um ou outro erro, ou talvez cometa alguns erros graves, eu quero te falar que tudo já foi perdoado. E essa é a garantia que o Espírito de Deus pode entrar dentro de você. Porque se não fosse perdoado, o Espírito de Deus não entraria. O Espírito de Deus só entra porque já foi perdoado. A obra já está feita, já está consumado. Amém? Queria que nesse momento você levantasse as suas mãos a Deus, fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. E falasse: Senhor,
Eu sei que talvez eu vivi meus dias, a minha vida, com a consciência errada, com a percepção errada. Mas hoje eu te peço, muda isso. Ora, meu irmão, fala com Deus. Talvez você viveu a sua vida debaixo de religião, debaixo do natural, das circunstâncias. Mas ora, fala, Deus, eu quero uma vida nova. Eu quero hoje a percepção que de fato tudo já está pago. Eu quero hoje entender que eu sou filho amado, que o seu amor não muda por mim. Fala para o Senhor. Olha, se você hoje falar para o Senhor, Deus ele vem e transforma a sua ótica. Deus ele vem e transforma a sua visão. O Senhor ele vem e transforma a sua percepção. Senhor Deus, eu peço ao Senhor hoje nesta noite, para que o Senhor possa mudar a nossa visão, a nossa percepção, e para que cada um de nós possamos entender que já fomos perdoados. Não é uma obra parcial, não é uma obra que nós temos que consumar, não, é uma obra que o Senhor já consumou, é uma obra que o Senhor já resolveu, é algo que o Senhor já fez. Libera, Deus, hoje essa consciência na nossa mente, na nossa vida, no nosso espírito, essa clareza que o perdão é total, o perdão é total, não é parcial, o perdão não é momentâneo, o perdão não é por alguns instantes, não, o perdão é eterno. O Senhor já perdoou, o Senhor já liberou. Que essa consciência possa tomar conta do nosso coração, em nome de Jesus. Pode abaixar a música, olha para cá, irmãos. Eu ainda não acabei a mensagem, é muito grande. Semana que vem eu quero continuar. Domingo que vem eu quero falar para você sobre uma questão que há muito na cabeça dos irmãos da igreja. Muitos pensam, pastor, tá, eu já fui perdoado, já está tudo pago, mas e agora? Como é que eu faço com os pecados que eu ainda vou cometer? Será que eu preciso pedir perdão por eles? Como é que eu faço com o texto de 1 João, que fala que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça? Como é que eu faço? Gostaria que você viesse domingo que vem para terminar de ouvir a mensagem. Amém? Amém mesmo? Venha domingo que vem para terminar, porque Deus tem algo muito maior para você. A revelação, ela é crescente, e que essa revelação possa crescer na sua vida. Amém? Dê um abraço em cada homem com homem, mulher com mulher, pelo menos em 10, 5 irmãos, e fala para ele: meu irmão, você já foi perdoado, não há mais dívida, não há mais pecado, Deus já te perdoou. Glória a Deus. Enquanto você abraça, cumprimenta seu irmão, o Videira News vai estar passando aqui na tela. Se você conseguir ver, assista. Se não, eu vou enviar o vídeo nos WhatsApps para que você possa ver. Amém? Glória a Deus, que os irmãos tenham uma noite abençoada.